Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com Rayane Eduarda Brito dos Santos. A Rayane é uma mulher trans, ela foi participante do projeto Mais Um Sem Dor, do Ministério Público do Trabalho, no ano de 2018. A Rayane é também técnica em alimentos pelo Instituto Federal de Goiás, é militante pelos direitos LGBTQIAP+, e é estudante do curso de Direito no município de Goiânia. Rayane, é uma alegria ter você aqui conosco. Nós vamos hoje falar sobre os direitos ao trabalho das pessoas LGBTQIAP+. Primeiramente, agradecer a oportunidade da fala, a oportunidade de levar para todos os ouvintes desse podcast Radar Direitos Humanos um pouco da minha vivência enquanto pessoa transexual em relação ao mercado de trabalho e das minhas experiências relacionadas às questões que diz respeito principalmente à transfobia e questões relacionadas à inserção de pessoas trans e travestis no mercado de trabalho. Participei do projeto Mais Um Sem Dor, na primeira edição do projeto, que foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho, parceria com o SESC-Senai, aqui na cidade de Goiânia. É uma honra e eu espero que tenhamos um bate-papo muito lucrativo, que nós consigamos, de fato, transmitir todos os nossos desejos, e falando em nome dessa comunidade, a comunidade trans, transmitir, de fato, todas as nossas vivências e tudo que nós passamos aí diariamente na busca de uma posição dentro de um mercado formal de trabalho. Rayane, nos conta um pouco sobre você. Como foi a tua trajetória de autodescoberta, de reconhecimento da tua identidade, como isso refletiu na tua relação com as pessoas? No processo de autoconhecimento, ele se deu em meados, eu tinha aproximadamente 15 a 16 anos, e embora eu já me reconhecesse enquanto uma mulher transexual, as informações à época não eram suficientes para que nós tivéssemos o conhecimento e o entendimento necessário a fim de nos aceitarmos e de nos entendermos enquanto seres humanos e saber, de fato, qual é o nosso papel na sociedade. Eu, como toda pessoa transexual, primeiramente me entendi enquanto um menino gay, um menino homossexual. Mas o meu psicológico e o meu corpo, eles viviam uma disforia muito grande, porque eu não entendia porque dentro de mim existia uma vontade de automaticamente eu me relacionar com homens heterossexuais, mas nas minhas relações, homens heterossexuais nunca se sentiam atraídos por meninos gays. Então, eu parei para pensar e falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa diferente dentro de mim, eu não, sabe? Então, a partir desse momento e das informações que eu já tive aqui na cidade de Goiânia, uma vez que eu sou natural do estado do Acre, é um estado que é um pouco mais afastado dos grandes centros, né, das grandes cidades e metrópoles, e é um estado, querendo ou não, demora um pouco mais para chegar a determinadas informações, e ainda para uma pessoa que é nascida no interior do Acre, já na divisa da Bolívia, para além de todas as questões sociais, eu ainda me via aí em uma luta com o meu psicológico, entre o meu corpo e a minha mente. Eu me reconheci enquanto uma mulher, mas o meu corpo ele não trazia as mesmas características que o meu psicológico
imaginasse ou quisesse que eu teria. A partir daí, e desde a minha migração para a cidade de Goiânia, foi onde eu comecei a me conhecer e me auto-perceber enquanto uma mulher transexual. Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade e desde então eu fui retirada de dentro da minha casa, que eu não costumo dizer que eu fui expulsa, né, que eu acho um termo muito forte, mas acontece de algumas pessoas trans serem expulsas de casa. No meu caso, eu fui convidada a ser retirada mesmo pelo meu pai. Então, meu pai pediu para que eu saísse da minha casa e, a partir daí, as portas que me abriram foram as portas da prostituição, da marginalidade, da criminalidade, das drogas, do tráfico de drogas. E são as portas que se abrem para as pessoas trans e travestis a partir do momento em que elas se auto-identificam, a partir do momento em que elas se auto-percebem enquanto pessoas trans, mulheres trans. E é um fator que é típico de pessoas transexuais, porque são raros os casos de pessoas homossexuais, de homens trans, que são expulsos de casa e, assim, recorrem à prostituição ou ao mundo da criminalidade para a sobrevivência. Então, nós podemos dizer, sim, que pessoas, e mulheres trans, principalmente, dentro da comunidade, elas têm, sim, uma desvantagem, né? E, a partir daí, desse entendimento, dessa busca de informação, de conhecimento, eu conheci aqui em Goiânia, isso já com 18 anos de idade, conheci aqui em Goiânia o projeto Transsexualizador, que é um projeto que é oferecido pelo Hospital das Clínicas e agora pelo HGG, que é o Hospital Geral de Goiás, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer parte desse projeto e tive todo o apoio, né, tanto clínico, psiquiátrico, acompanhamentos hormonais, todo o acompanhamento psicológico. Então, eu busquei por todo esse aparato que o Estado de Goiás oferecia e oferece para as pessoas trans, né? Então, a minha autodescoberta enquanto mulher trans me revelou, de fato, qual é a minha posição na sociedade e melhorou, particularmente, pessoalmente, melhorou as minhas relações intersociais, pessoais principalmente, né? Porque a partir daí eu consegui me entender enquanto uma pessoa sujeita de direitos, uma cidadã pagadora de impostos, né? E a lutar, e aí foi a partir daí onde começou a minha militância, né? Por direitos LGBTs que ia mais nesse caso, a partir dessa vivência dentro do HGG. Então, as minhas relações com outras pessoas trans foram fortificadas, né? Eu conheci outras pessoas trans, mulheres trans, que assim como eu, também tinham as mesmas dúvidas, também sofriam as mesmas dores, as mesmas violências. E a partir daí eu fui me inserindo dentro dessa bolha, vamos dizer assim, que é o mundo das mulheres transexuais, né? Que é o meu local de fala nesse caso. E me entendendo, me conhecendo enquanto uma mulher trans, enquanto uma pessoa transgênero, eu pude, de fato, correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, já bem afirmada, já bem autoafirmada. E, principalmente, quando você se reconhece, se identifica, você ganha forças, né? Você ganha armas para você lidar contra determinadas situações, principalmente situações de preconceito. Porque, ora, se você não se entende, se você não se percebe dentro da sociedade, enquanto a sua identidade de gênero, enquanto a sua orientação sexual, com quais argumentos que você vai lutar pelos seus direitos? Então, fica quase que inviável, né? Então, comigo, essa autopercepção e essa autoidentificação ocorreu a partir dos meus 15 anos de idade e toda a história dentro da militância no estado de Goiás partiu, né, desse momento. Ayane, e quando a gente pensa sobre o trabalho como um instrumento civilizatório, o trabalho como uma ferramenta que permite às pessoas alcançarem não apenas as suas necessidades mais básicas, mas se afirmarem enquanto indivíduos em sociedade, poderem se integrar de forma efetiva num contexto de um grupo social, né? Tu poderia falar um pouco para nós
Quais são os principais obstáculos enfrentados pelas pessoas LGBT e IAP+, quando tentam acessar o mundo do trabalho? Correto, é uma pergunta de fato importante, principalmente para esse momento em que nós estamos vivendo, a nossa sociedade como um todo. Pessoas trans e travestis têm de fato uma desvantagem na hora de concorrer a uma vaga de trabalho no mercado formal. Primeiramente, nós temos que levar em consideração alguns fatores que já são inerentes ao corpo travesti e transexual. E que, de fato, são fatores que colaboram para que, muitas vezes, essa disputa por uma vaga no mercado de trabalho seja decisivo, vamos dizer assim, para uma desclassificação dessa pessoa para uma possível oferta de emprego. Falando da importância do trabalho para nós, pessoas trans e travestis, a gente tem que levar em consideração o fato de que, quando aqui no nosso país, 90% das pessoas trans e travestis têm a prostituição como modo de sobrevivência, como modo de subsistência, e quando você faz uma pesquisa mais profunda, você consegue detectar que muitas vezes existem pessoas trans que estão em uma esquina de prostituição e que têm capacidade técnica de formação tão relevante quanto pessoas cis. A gente entende que o mercado formal de trabalho aqui no nosso país, ele é de fato excludente, discriminatório, preconceituoso e transfóbico. Visto que, se nós formos analisar uma pessoa trans com a mesma capacidade técnica de formação em relação a uma pessoa cis disputando a mesma vaga, vocês podem ter certeza que essa vaga ela vai ser direcionada, vai ser ofertada para uma pessoa cisgênero. Por quê? Porque a imagem da pessoa transexual, ela chega antes de qualquer outra informação. Externar a sua transexualidade é caro. E é um preço que nós pagamos muito alto. Porque muitas empresas, a partir do momento que elas identificam uma pessoa transexual, elas percebem que elas não têm a capacidade de fazer a contratação daquela pessoa. Porque, primeiro, não é só contratar. Contratar por contratar, qualquer empresa contrata. O que as empresas têm que levar em consideração é contratar e assegurar que essas pessoas vão conseguir desenvolver as mesmas habilidades nos mesmos níveis de competência e de dificuldade que as outras pessoas. Ponto, isso é indiscutível. Mas, se tratando de pessoas transexuais e travestis, automaticamente existe uma coisa que é a ligação, o link da imagem da pessoa trans com a marginalidade. Então, muitas empresas têm esse preconceito da imagem da pessoa transexual com a marginalidade, seja ela através dos crimes, como tráfico de drogas, roubos, enfim, tem N crimes que já são automaticamente ligados à imagem de uma pessoa trans. Veja, às vezes eu estou falando de uma pessoa trans que nunca esteve em uma situação de prostituição, entende? Então, para essas pessoas, a importância de estarem inseridas dentro do mercado formal de trabalho é importante do ponto de vista do resgate da dignidade, visto que essas pessoas já são predestinadas a estarem à margem da sociedade, vamos dizer assim, né? Que aí, quando buscam essa oferta de emprego, essa oferta de trabalho, essas pessoas se deparam aí com essas questões de preconceito, de racismo, né, de muitas crenças religiosas, né, de fatores que às vezes nem são determinantes para a contratação. Né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, no que diz respeito à importância do trabalho na vida dessas pessoas, não só dessas pessoas, como de todas as pessoas, né? Primeiramente, de fato, é o resgate de dignidade, ou seja, é a pessoa sair de um mundo de prostituição, de um mundo de violência, de agressão, de crimes, e a partir daí decidir que, de fato, tem condições de disputar uma vaga
um emprego formal como qualquer outra pessoa. E você tendo o entendimento disso, da sua capacidade, né? Seja através de cursos como o Mais Um Sem Dor, seja através de iniciativas de outras instituições, como algumas ONGs aqui na cidade de Goiânia que desenvolvem esse trabalho também de empregabilidade, né? Mas atualmente a instituição que nós temos, assim, que é referência nesse tipo de fomentação, de iniciativa, de fato, é o Ministério Público do Trabalho. Né? Então, é aproveitar as oportunidades como essas, né, que são ofertadas por várias instituições, e a partir daí nos entendermos enquanto pessoa, enquanto cidadãos de direito, e entrarmos na briga, na disputa, que não é fácil para ninguém, e ainda para nós, pessoas trans e travestis, ainda é um pouco mais difícil, isso aí é inegável, né? Mas desse ponto de vista mesmo da importância, da função do trabalho na vida de uma pessoa trans, é a importância de transformação, de você sair de um mundo de violência, de crimes, de marginalidade, e a partir dessa oportunidade de emprego, de qualificação, você buscar novas perspectivas de vida que não te tragam, às vezes, gatilhos tão prejudiciais como esses que são aferidas, né, a nossa pessoa e a nossa imagem. E falando de um outro direito fundamental, até mesmo um direito humano, como o direito à educação, quais são as conexões que nós podemos fazer entre a satisfação, a entrega do direito à educação e a satisfação e a entrega do direito ao trabalho, no que concerne especialmente as pessoas LGBTQIAP+. Nós sabemos que o trabalho e a educação são duas ferramentas transformadoras sociais, de inclusão, de fortalecimento de pensamentos, de descobertas, e que, de fato, elas precisam caminhar juntas. Então, a educação, por si só, ela é transformadora. Mas se você tem a educação e não tem um mercado de trabalho, oportunidade que condiz, de fato, com a educação, e agora falando mesmo da questão da capacitação técnica, e se o mercado não está pronto, se o mercado não absorve todas essas qualificações que a educação te traz, né, principalmente nesse processo de formação técnico, e já trazendo para o âmbito do projeto Mais Um Sem Dor, nós entendemos que, de fato, é vazio, é em vão. Então, nós entendemos que a educação, o trabalho, para nós, pessoas trans, a priori, são fatores que estão muito distantes da nossa realidade, entende? Levando em conta que o número de pessoas trans que têm acesso a uma faculdade é reduzido, isso prova que existem N fatores que afastam esses dois mecanismos dessas pessoas. E a partir do momento que nós temos uma instituição como o Ministério Público do Trabalho, que aproxima essas pessoas que estão em estados de vulnerabilidade, como nós, mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas lésbicas, homens gays, a partir do momento em que eles trazem a educação através da formação técnica e a oportunidade de trabalho através do encaminhamento para o mercado formal de trabalho, e obtém, através dessas ações, resultados como o meu, como de outras colegas, né, que podem dar testemunhos e, vamos dizer assim, feedbacks positivos, né, dessas oportunidades e dessa junção desses dois mecanismos sociais de transformação, que eu entendo que é a educação, mais o trabalho, a gente percebe que, de fato, elas precisam caminhar juntas, né? Porque nós temos aí respostas, nós já temos muitos resultados que, de fato, comprovam, né, essa teoria de que esses dois mecanismos de transformação social, eles, de fato, devem caminhar juntos. E a importância do projeto Mais Um Sem Dor na tua vida, Rayane?
Como é que foi? Agora falando de mim, enquanto pessoa, porque nesse momento eu fui convidada a fazer parte dessa edição do projeto Mais um Sem Dor, depois de 4 anos que eu passei pelo projeto, eu volto agora para o projeto como monitora, então eu acompanho uma turma de 30 pessoas trans e travestis, 15 pela manhã e 15 à tarde, e voltar agora nessa posição de monitoria e conseguir retribuir todo o amor, todo o carinho, todo o afeto que me foi dado durante o momento em que eu estive participando do curso, trazer isso e reproduzir isso dentro da sala de aula, dentro de uma cozinha, já aplicando também conhecimentos técnicos adquiridos dentro da minha jornada, dentro dos espaços onde eu consegui constituir uma carreira na cozinha. Então, de fato, para mim, isso é muito gratificante, sabe? E eu faria assim novamente, quantas vezes forem necessário, sabe? Porque, de fato, esse projeto ele foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu costumo dizer que existiu uma Rayane antes do projeto Mais um Sem Dor, e existe uma Rayane depois do projeto Mais um Sem Dor, porque me atravessou de uma maneira tão impactante, tão forte, que conseguiu mudar até a minha pessoa, até o meu jeito de lidar com outras pessoas, a minha postura, o meu relacionamento, a minha personalidade, o meu temperamento, sabe? Depois desse projeto, ah, parece que te atravessa enquanto ser humano, sabe? Assim, você abre a sua visão para outras informações, entende? Para outros questionamentos, sabe? E isso é sobre amadurecimento, entende? É sobre amadurecer. E eu costumo falar que o projeto Mais um Sem Dor, de fato, é uma iniciativa de amor, de carinho, de acolhimento e principalmente de transformação para todas essas pessoas, assim como foi para mim, né? Então, hoje, eu nunca teria uma oportunidade de fazer um curso de direito, né? Eu sou uma pessoa trans, travesti, a única pessoa travesti da minha sala. Então, vejam vocês, né, o que é estudar dentro de uma faculdade particular, no meio de pessoas brancas, cisgêneros, heterossexuais. Sou a única mulher travesti dentro da minha sala, 40 alunos. Então percebam assim que não é fácil, né? Mas assim, a minha vontade é muito maior que tudo isso, né? Então não adianta ter toda essa estrutura, o Estado se preocupar, o Ministério Público do Trabalho disponibilizar toda essa estrutura, esse mecanismo, e a pessoa não ter a força de vontade. E foi isso que eu tive, a força de vontade, né? E hoje eu posso trazer a minha experiência, trazer de fato o meu relato de vida para dentro do mercado de trabalho e para dentro desses momentos, né, do projeto que são de fato muito importantes. Então, para mim, o projeto Mais um Sem Dor, ele foi um divisor de águas, né? Ele foi aí uma mudança que de fato eu estava precisando e chegou na hora certa. Rayane, e para nós concluirmos nosso bate-papo desse momento, eu gostaria que você pudesse falar um pouco para quem nos ouve, na tua perspectiva, como uma mulher trans que enfrentou vários obstáculos, dificuldades, para poder alcançar um espaço no qual você se sentisse segura e que você se desenvolvesse enquanto indivíduo. Eu gostaria que você pudesse falar para nós um pouco, na tua perspectiva, qual deve ser o papel das organizações religiosas como um todo para a promoção, para o avanço e a garantia dos direitos humanos da população LGBTQIAP+. Eu entendo que o papel das entidades religiosas, primeiramente, tem que ser de compartilhar amor, afeto, acolhimento, carinho, de entender que essas pessoas, que nós já sofremos muito desde o momento em que nós somos expulsas de casa, desde o momento em que as únicas portas que nos são abertas são as portas da prostituição, né? Então, o papel da igreja, das organizações religiosas,
deve ser primeiramente de afeto, de acolhimento. Acolher, dar amor, dar afeto, reproduzir de fato o amor de Cristo sobre essas pessoas. Reproduzir de fato a fala e os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, né? E são de fato pessoas que estão necessitadas desse amor, desse carinho, e que muitas vezes ao procurar essas instituições religiosas, essas igrejas, justamente buscando aí esse acolhimento, esse afeto divino, a palavra de Deus, uma palavra de conforto, de amor e de carinho, muitas vezes tem as suas identidades de gênero violentadas, as suas orientações sexuais são estupradas, né? Eu falo do ponto de vista da violação da intimidade dessas pessoas, veja só. E a partir daí, compartilhar mesmo sobre o não preconceito, sabe? Sobre a aceitação desses corpos como eles são, sabe? Sobre a aceitação da alma dessas pessoas, né? Sobre o carinho, sobre o cuidado e sobre o amor, que é um ensinamento que Deus, que Jesus Cristo nos deixou, né? Nós entendemos que, do ponto de vista religioso, a comunidade LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, homens gays, mulheres travestis, são afastados desses lugares, né? Ou se afastam desses lugares por N motivos, né? Ou porque não tem ali a sua identidade de gênero respeitada, ou porque o pastor da igreja fala que elas não podem se vestir dessa maneira porque é pecado, né? Ou porque um padre fala que a homossexualidade é pecado, né? Então, são esses pontos que nos afastam, de fato, dessas instituições religiosas, né? E, por um lado, nós temos alguns desses locais, desses lugares, que nos acolhem, como são, por exemplo, os templos de comunidade de matriz africana, né, os templos de candomblé, as casas de candomblé, e que muitas vezes são esses lugares que, de fato, nós nos sentimos acolhidos. E são nesses lugares que nós conhecemos o amor de Deus, né, a partir da perspectiva de cada religião, né? Então, para as outras instituições religiosas que tem e que nós sabemos que tem a prática excludente, né, ou seja, que colocam muitas vezes aí as suas perspectivas pessoais para cima dessas pessoas, né, para além do que a palavra de Deus nos ensina, de fato, repensaram qual é o seu papel na igreja, qual é o papel da instituição que eles estão representando, né, e qual é também o que eles querem, né, qual é a imagem que eles querem passar para a sociedade, né? Então, ficaria aí, se é que eu posso falar dessa maneira, né, ficaria aí a minha sugestão, né? Vamos praticar mais o amor, vamos amar mais uns aos outros, né? Parece clichê, mas no momento, de fato, é o que nós estamos precisando, de mais amor, de mais empatia, de menos violência, de menos agressão, de uma forma geral, né? Para esses grupos especificamente, que são grupos que, de fato, têm episódios de violência mais agressivos e mais crônicos, vamos dizer assim, né? Retribuir o amor e o carinho que Jesus Cristo nos ensinou. Eu acho que, no meu entendimento, o papel dessas instituições é esse, né? Compartilhar o amor, o afeto, né? E retribuir para essas pessoas, né, e distribuir para essas pessoas toda a palavra de amor e carinho que Jesus Cristo nos deixou aí durante a passagem dele aqui nessa terra. Rayane, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade de compartilhar conosco a tua história de vida, da tua perspectiva e da tua evolução. Então, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço pela participação conosco no podcast Radar Direitos Humanos. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Antes de falar que foi uma satisfação, eu espero, de fato, poder ter conseguido, de fato,
durante esse nosso momento que tivemos agora, colaborar de uma maneira ou de outra, né, com a diocese, colaborar também com todas essas pessoas que estão nos ouvindo, do ponto de vista de trazer um pouco mais de conhecimento, de proximidade para quem. Eu entendo também que tem pessoas que ainda nunca teve contato com uma pessoa trans, travesti, mas entender que nós somos pessoas, somos seres humanos de carne e osso, dotados de sentimento, de alma, de emoções, de afeto, de carinho, né? E de necessidades, como quaisquer outras pessoas, né? Agradecer novamente ao convite, dizer para mim que é sempre uma satisfação poder replicar a minha história e servir também de exemplo, né, e de espelho, abrir caminhos para outras pessoas trans, né, mulheres trans, e fortalecer essa comunidade que muitas vezes é criticada, julgada, atacada, só por ser quem é, né, só por ser quem somos. Agradecer o projeto Mais Um Sem Dor, falar dessa iniciativa maravilhosa, agradecer ao Ministério Público do Trabalho, em nome do nosso procurador, doutor Tiago Ranieri, doutora Cíntia Barcelos, toda a equipe do projeto Mais Um Sem Dor, todos os alunos, as alunas, dizer da satisfação que é poder retribuir e devolver todo o carinho, todo o amor que me foram ofertados durante o momento em que eu estive participando desse curso. No mais, agradecer a Deus também a oportunidade de estar com vocês nesse momento e me colocar à disposição das minhas redes sociais, para futuras participações e futuras parcerias. Para mim vai ser um prazer enorme. Muito obrigada, podcast, Direitos Humanos, muito obrigada a toda a equipe da Diocese Anglicana de Brasília. Excelente, Rayane. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Spiuca e hoje eu conversei com a Rayane Eduarda Brito dos Santos, que é mulher trans e participante do projeto Mais Um Sem Dor do Ministério Público do Trabalho. A Rayane é também militante pelos direitos das pessoas LGBTQIAP+. E nós conversamos sobre o direito ao trabalho das pessoas LGBTQIAP+. Fiquem em paz. Espero que nos encontremos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.